De novo, empregos CLT a mais de 80 mil por mês com canais do YouTube sem precisar mostrar o rosto. Mais de 1 milhão faturado nos últimos 12 meses. O convidado de hoje já precisou vender paçoquinha, bolo de pote, brigadeiro para complementar a sua renda. Mas ele nunca desistiu de uma oportunidade que poderia mudar a sua vida. Em setembro de 2025, ele entrou para a Channels e, aplicando o conhecimento adquirido, ele já ajudou a sua família a monetizar 9 canais anônimos. Hoje, Maurício e sua esposa tornaram-se empresários e já ultrapassaram a marca de R$ 1 milhão de faturamento nos últimos 365 dias. Essa é uma história sobre persistência e o poder de acreditar que é possível começar de novo no YouTube. Quer saber mais sobre a história do Maurício e da Gi? Então vem comigo, pois está começando mais um Channels Cast. Fala galera, meus amigos, minhas amigas, eu sou o Edu, especialista aqui da Channels e host do Channels Cast, e hoje eu tenho um prazer inenarrável, estou muito feliz de ter ao meu lado o meu amigo, acabou virando já meu amigo, já considero meu amigo, a gente já bateu um papo aqui antes da gente começar, né? A gente faz sempre um esquenta aqui pro Channels Cast, né? Eu tô aqui muito feliz de receber Maurício Guilherme. Maurício, um prazer enorme ter você aqui com a gente. Se apresenta aí pra galera, Maurício, fala a sua idade, fala um pouco, enfim, da sua família, fala um pouco do seu resultado também do YouTube, já pra galera poder te conhecer, Maurício. Perfeito. Prazer, Edu. Tudo bem? Prazer falar com você e com todos que estão assistindo também. Meu nome é Maurício, eu tenho 48 anos, sou casado com a Gi, ela tem a Gisleide, a gente chama ela de Gi, né? Ela tem 49 anos e estamos no YouTube há 3 anos e o nosso faturamento nos últimos 365 dias, né? Nós estamos aqui em 2026. Nos últimos 365 dias foi de 1 milhão, mais de 1 milhão e 100 mil reais. Ou seja, 80 a 90 mil por mês e 3 mil reais por dia. Pô, parabéns de verdade, eu tô, assim, muito emocionado até com o teu resultado. E eu quero que a Gi também se apresente. Gi, se apresenta pra galera, o Maurício já, né, apresentou você, mas fala qual que foi seu papel durante esse processo, né? Se você faz parte ali também do negócio, né, dos canais de vocês. Conta um pouquinho também sobre como que você participou durante toda essa caminhada, essa transformação do Maurício aí no YouTube. Ah, legal, Edu. Prazer, meu nome é Gisleide, né? Todo mundo me chama de Gi, que é mais fácil. Como meu esposo me apresentou, tenho 49 anos. Logo no começo, eu comecei a trabalhar como gestora de marketplace, ainda faço alguns trabalhos como esse, né? Hoje já ajudo, né, o meu esposo com os canais. E a minha participação principal em tudo isso foi realmente auxiliá-lo, né? Quando começamos realmente a trabalhar com o YouTube, um dos dois tinha que fazer um sacrifício, né? E aí eu peguei e falei para ele assim, eu falei, olha, pode começar, mete as caras aí que eu trabalho fora e eu seguro a bronca, né? Eu pago tudo. E ele começou, né? Começou ali, começou lutando, então a minha participação principal foi essa, né? Em realmente auxiliá-lo, né? Em ajudá-lo na melhor forma que eu podia. E hoje aí, graças a Deus, chegamos aonde chegamos. E as plaquinhas, né, fruto do trabalho de vocês já estão aí Sim. atrás. As 2 plaquinhas. Vamos falar muito aí sobre como que você conquistou essas placas, como que você atingiu esse resultado impressionante. Praticamente mais de R$ 1 milhão em um ano, com 2 canais. Até sua família entrou no processo, a gente vai falar um pouquinho disso também, né, Maurício? Sobre como que a família começou a trabalhar com você também. Então, pô, vai ser muito legal esse episódio, muita coisa bacana pra gente trazer aqui pra galera. Antes, eu quero saber, Maurício, quem que era o Maurício no passado? Antes do YouTube, qual que era a tua profissão ou profissões? O que que você trabalhava? O que que você fazia? E como que você conheceu os canais anônimos? Como que você conheceu, na verdade, né, o YouTube de maneira geral? Qual que foi a virada de chave de sacar que, pô, o YouTube pode ser um caminho interessante pra mudar a minha vida, mudar a minha realidade? Então conta pra gente um pouquinho quem que era o Maurício antes do YouTube. Sim, o Maurício, até comentei com você um pouco antes, eu trabalhei, né, de CLT já, e eu estava olhando na minha carteira profissional, os meus últimos 9 trabalhos, 9 empregos, eu pedi demissão. Eu pedi demissão porque eu não aceitava trabalhar por salário, né? Eu gostava de trabalhar para ganhar mais, por comissão. Eu queria fazer o meu salário, o meu dinheiro, né? Alguns trabalhos que eu tive em que eu vendia muito bem,
né? E isso foi um período bom para nós. Mas quando essa área, para mim, já não estava mais trazendo tanto resultado, porque eu perdi a comissão, as empresas reduziam, né, o valor de comissão, aí eu pedi a demissão. Não aguentava ficar vivendo só de salário. Uhum. Aí, quando foi o último que eu trabalhei registrado, foi em 2019, né? Pouco antes da pandemia. Aí entrou a pandemia, né? E, aliás, pouco antes de entrar a pandemia, nós começamos a vender bolos de pote, né? A minha esposa, ela fazia bolo de pote e eu saía para a rua para vender junto com o meu filho. Mas nesse período a gente vendeu bolo de pote, vendeu perfume, né? Já tentamos também o marketing multinível, né? E nada deu certo para a gente. O bolo de pote, a gente conseguiu manter a família durante um bom tempo, né? Mais ou menos uns 3 anos. Era assim, o básico, a gente conseguia somente o básico para pagar uma conta ou outra e também suprir as necessidades de alimento dentro de casa. Aí entrou a pandemia, né? Quando entrou a pandemia, a gente não tinha mais renda. Era somente o auxílio emergencial, né, que foi disponibilizado para nós. Aí nós ficamos recebendo o auxílio emergencial, até então recebíamos nós dois, né? Era R$ 1.200 que nós recebíamos e assim a gente se manteve durante aquele período. Quando as coisas foram flexibilizando um pouco mais, que a gente podia sair para vender, aí eu comecei a vender paçoca na rua. Eu comprava paçoquinha e ia vender no farol. Por isso, cara, eu vejo uma pessoa vendendo na rua, eu valorizo muito o trabalho daquela pessoa, sabe? Porque a gente sabe o quanto que foi difícil para nós, né? Foi muito complicado aquele período. Nesse período em que eu estava vendendo paçoquinha, às vezes a gente não tinha mistura, cara, para comer em casa. Não tinha dinheiro para comprar um ovo. Aí o que nós fazíamos? Eu ia na granja, né? Onde vende galinhas lá. Eu ia na granja e pedia para o pessoal lá, os atendentes, aquela capinha do frango, aquele corinho do frango que eles descartam, né? Eles limpam o frango e descartam. Eu pedia para eles, para eu levar para casa. E chegava em casa, a gente fritava, né? É. E era essa a nossa mistura durante um bom tempo. Foi assim, carcassinha, aqueles quando tira o peito do frango, aí fica aquela carcassinha do frango, aquilo ali a gente fritava e comia aquilo ali. Era gostoso, vamos falar a verdade. Mas não é algo que dá prazer de você comer, né, cara? Você come porque Sim. tem. E nesse período da paçoquinha, aí apareceu uma oportunidade para minha esposa, como ela disse, de trabalhar numa casa de família, né? Ela foi trabalhar em casa de família e foi o que ela disse: amor, fica em casa, mete as caras no YouTube. Como que surgiu o YouTube? Porque eu tinha um canal, aliás, eu comecei no YouTube um pouquinho antes de 2023. Assim, foi mais ou menos 2022 para 2023. Eu fiz um canal para o Brasil aqui, né, para o público brasileiro. Porque eu sou cristão, né? Já estou até falando do nicho que a gente trabalha. Eu sou cristão. E eu gosto muito de falar da palavra de Deus, sabe? E uma forma que eu recebi de Deus assim para eu poder falar foi através da internet, né? Eu fui obreiro numa igreja, né, numa denominação, a gente trabalhava juntos para ajudar a cuidar da igreja, cuidar do povo, né? Aí teve um período que eu já não pude mais trabalhar lá, eu fui tirado dessa posição de obreiro. Aí eu pensei, poxa, como eu gosto tanto de falar da palavra de Deus, eu vou usar a internet como essa ferramenta. Você vê, a princípio não foi para ganhar dinheiro, sabe? Foi sim para fazer algo que eu gostava, que eu tinha amor em fazer. E esse canal eu consegui monetizar ele, né? Foi até, não, é incrível. Ela já estava na casa de família, foi muito feliz. A gente ficou muito feliz, a gente chorou junto. E o nosso primeiro resultado nesse canal foi R$ 2.500, mais ou menos. 2.300, R$ 2.500. Fala quantos meses demorou para monetizar. Levou 8 meses para monetizar. 8 meses. É. Isso Mas eu lá não atrás, em 2023. Isso, já foi em 2023. Aí, cara, eu não tinha, assim, um treinamento, porque eu não tinha recursos para comprar um treinamento de YouTube. E todo o conhecimento que eu absorvi foi de vídeos aleatórios da internet, né? Eu entrava lá no YouTube, como criar um canal, tal, tal, como gravar um vídeo e tal. E o processo de gravação era bem complicado. Eu tinha um celularzinho, né? Um J4, Samsung J4, sabe? Eu gravava a minha voz nesse Samsung J4. E onde nós morávamos, eu morava o quarto da gente, era assim, o quarto, depois vinha a garagem, depois vinha a rua. Passava os carros na rua, a gente conversando, cachorro latindo, e sempre barulho, sabe? Que atrapalhava demais a gravação. Aí, o que eu fazia? Eu pegava esse celular, abria as portas do guarda-roupa, colocava o celular ali em uma das prateleiras do guarda-roupa e entrava a cabeça assim dentro do guarda-roupa e falava ali
pra, por causa do barulho, sabe? Pra não ter o eco. Aí assim eu fiz e monetizei o canal desse jeito, com muita dificuldade. Não tinha CapCut, não tinha IA, não tinha nada disso. Sabe? O editor que eu usava era um antigão chamado Shotcut. Eu não sei se ele existe ainda. Sim, Shotcut, Shotcut. conheço. Cara, era muito ruim, cara, muito ruim. O computador que a gente tinha era um laptop, bem antiguinho também. Bem antigo. Aí eu gravava o áudio com essa dificuldade toda. Eu gravava à noite, que era quando tinha menos barulho, né? Gravava o áudio à noite e colocava o vídeo para renderizar antes de dormir. Acordava de manhã, o vídeo ainda estava renderizando. Era 8 horas, cara, para Caramba. renderizar. De 6 a 8 horas para renderizar. Aí, cara, o canal monetizou, né? A gente começou a receber um pouquinho. Aí eu falei para minha esposa, amor, se você quiser sair de onde você tá, você pode sair, porque pelo menos o mais que você já tá que você ganha lá, eu já tô tirando, né? Que ela trabalhava em casa de família. E não foi fácil para ela, sabe, esse período. Era assim, ela saía de casa por volta de 6 horas da manhã, ela entrava às 7 no trabalho, e era 40 minutos para ir, 40 minutos para voltar andando, sabe? E eu acordava de manhã junto com ela e eu levava ela até a metade do caminho, depois voltava. Quando eu voltava para casa, eu ia focar no YouTube, né? Para preparar os vídeos e terminar eles somente à noite, né? Porque até meio-dia eu focava ali em estudar, aprender um pouco mais, enfim. E à tarde eu ia vender as paçoquinhas, que era para ter o dinheiro do pão e do leite do dia. Quando era noite, ela chegava, né? Eu ia buscar ela às vezes na metade do caminho, às vezes ela vinha sozinha. Aí eu terminava o meu vídeo e deixava ele renderizando para publicar no outro dia, né? Aí quando o canal monetizou e a gente já estava recebendo essa renda, aí eu pedi uma parte de um dinheiro emprestado para minha mãe, né? Foi na faixa de R$ 500 e cobri o restante e eu comprei um treinamento, tá? Comprei o treinamento. E esse treinamento, ele dava um conhecimento para mim, mas era um conhecimento bem raso, sabe? Um conhecimento muito raso. Mas me ajudou a fazer totalmente diferente daquilo que eu fazia. Tanto que, quando eu comprei esse treinamento, esse canal meu que eu havia monetizado primeiro, cometi algum erro lá que foi aquele de conteúdo reutilizado, sabe? Mas eu não sabia como é que eu fazia a contestação, né? Porque eu não Uhum. tinha conhecimento. Eu não sabia como fazer a contestação. Aí eu não fiz a contestação e perdi a monetização desse canal. Aí, como eu havia comprado esse treinamento, eu falei, todo o conhecimento que eu tive lá atrás, que foi o meu conhecimento lá, básico, raso, eu vou deixar de lado. Eu vou seguir o que esse treinamento me ensinou, mesmo sendo um conhecimento raso. Aí, cara, eu consegui fazer outro canal, que é esse meu primeiro canal que monetizou. Ele monetizou em 20 dias. Aí já começou a me pagar muito mais, sabe? Começou a me pagar muito mais. E quando esse canal monetizou, aí eu comprei o treinamento da Channels, porque eu queria um conhecimento mais profundo, sabe? Eu queria um conhecimento mais, assim, que me levasse não a ganhar somente R$ 5.000, como eu já estava ganhando, né? Eu queria ganhar um pouco mais. Comprei o treinamento da Channels. Foi o clube. Comecei a aplicar tudo que ensinava ali no treinamento do clube. Incrível que no mês seguinte o meu faturamento foi para R$ 20.000. R$ 20.000. Aí continuei, cara, fiz o outro canal. Aí monetizei o outro canal no mês e 20 dias. Nesse mês e 20 dias, o meu conhecimento, o meu faturamento já aumentou para R$ 40.000, né? Juntando a receita dos dois canais. Aí de lá para cá, eu venho mantendo uma consistência de 2025. Foi quando eu comecei com a Channels, né? De 2025 para cá, de 60 a 80 a 90, 100 mil. Os primeiros R$ 100.000, cara, a gente chorou aqui. Nós ficamos muito emocionados. Foi muito bom, porque Legal. eu pensei, cara, um cara que vendia paçoquinha na rua, uma paçoquinha eu vendia 50 centavos. Para eu ganhar R$ 50, eu tinha que vender uma caixa de paçoquinha todinha, sabe? E era muito difícil vender. Uma caixa de paçoquinha vinha com 100 paçocas, né? Então eu tinha que vender uma caixa de paçoquinha todinha e ainda ter que tirar o investimento e tal. Então me sobrava R$ 20, R$ 30, mais ou menos. Falei, poxa, um cara que vendia paçoquinha hoje está com R$ 100.000 na conta. R$ 100.000 na conta, foi incrível. Foi incrível. O nosso começo foi desse jeito. Cara, que história emocionante. Cara, assim, tem tantas perguntas que eu quero fazer pra você, Maurício. Vamos lá. Só pra fazer, eu gosto de sempre fazer a linha do tempo, até pra ficar claro pra galera que tá escutando a gente, né? Então, pra você aí que tá escutando a gente, eu vou aqui até voltar um pouquinho atrás, Maurício.
Só pra ficar claro. Então, 2023, você estava vendendo paçoquinha à tarde, estava naquele momento de dificuldade, e à noite você estava fazendo o teu canal em português, que você ia no armário ali gravar, né? Você mesmo fazia a narração. Pois Isso foi é, em 2023. Isso durou ali uns 8 meses que você comentou. Aí, 2024 foi onde você começou a colher mais frutos, né? Que você exato. começou a ter um resultado maior. E aí, 2025, você entrou na Channels, onde você já estava faturando uns R$ 5.000 com o seu canal. Já era o canal em inglês? Esse canal Era em começou a espanhol. dar algum espanhol? Espanhol. Ah, legal. Então o canal, que foi o seu segundo canal, no caso, né? O segundo canal é o canal em inglês. Ele que começou a me dar um faturamento legal. Ah, Terceiro. tá. Tá. Então, No caso, o terceiro, né? Verdade. O primeiro canal foi em terceiro. português, que eu perdi a monetização dele. Agora que eu comecei Aham. a aplicar o conhecimento que eu absorvi na Channels, foi o canal em espanhol e depois o inglês. Entendi. E aí, 2025 entrou na Channels, aí começou cada vez mais crescer, 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 crescer. E hoje aí tá colhendo todos os frutos. E, enfim, tá aí já acima, um faturamento acima de 80 mil por mês em média, né? Consistente, cara. Não é assim, faturamento 80 mil no mês, outro mês cai para 30, depois Não. para 10, depois sobe de novo. Não, não é assim. É consistência, sabe? Então, mês a mês. Para você ter ideia, o período que me deu um faturamento menor esse ano foi o período de férias, que foi janeiro, né? E agora em julho, mês de julho agora, foi um mês que foi um pouquinho mais fraco, que deu em média R$ 60.000. Janeiro foi 60 e julho agora tem 65, mais ou menos. Uhum. Pô, manter a consistência dá uma sensação muito boa, né? Porque é um grande medo, uma grande dor, né? Que geralmente quem entra no YouTube tem, né? Pô, será que eu vou manter essa consistência? A pessoa, às vezes, ela atinge esse resultado de 80 mil, 90 mil, aí a pessoa fica, aí gera a tal da ansiedade, né? O tal do medo que a gente tanto fala aqui, né? Às vezes, aí cai um pouquinho, a pessoa já fica desesperada, mas, pô, você ainda tá faturando 60 mil, sabe? Então, a gente vai. Eu vou fazer algumas perguntas sobre isso, mas vou deixar um pouquinho mais pra frente, tá? Antes, agora eu quero já entrar ali nos canais, né, com detalhes ali sobre canais de vocês. Vamos lá. Qual o nicho dos dois canais? Os dois canais estão no mesmo nicho? São nichos diferentes? Os dois são no mesmo nicho, né? O espanhol, eu comecei a fazer nicho de espiritualidade, né? O nicho cristão. Eu comecei a fazer ele de uma forma, aí eu vi que aquele padrão estava dando muito certo. E esse canal em espanhol que estava dando muito certo, eu repliquei ele para o inglês. Repliquei um nome diferente, claro. Eu não uso o mesmo roteiro, eu não uso o mesmo título, mas sim o mesmo Uhum. tema, né? Eu faço temas diferentes, aliás, roteiros diferentes, títulos diferentes para cada canal. Eu não simplesmente traduzo o que está em um canal para outro. Eu uso o mesmo tema, né? Mas títulos e roteiros diferentes. Entendi. Isso é importante até fazer esse disclaimer aí pra galera, né? Que o Maurício não tá fazendo simplesmente o tal do copiar e colar, né? Que tem gente que acha que isso ainda funciona. Galera, estamos em 2026, isso não funciona mais, tá, gente? Então é o que o Maurício falou. Ele replica, né? Mas alterando a perspectiva, né, Maurício? Me corrija se eu tiver errado. Mas alterando, às vezes, os temas, né? Às vezes trazendo uma visão um pouquinho diferente. Então são os dois canais no mesmo nicho. Inglês, espanhol, nicho de espiritualidade, nicho cristão. Qual que é a média, mais ou menos, da duração dos vídeos, né? A minutagem. É uma média similar nos dois idiomas? Como que você trabalha essa questão? E já traz aqui pra galera também a frequência das postagens. Se você posta todo dia sim, dia não. Traz um pouquinho também a tua estratégia de como que você planeja o agendamento dos vídeos. Sim. A minutagem de cada vídeo hoje está em torno de 35 a 40, 50 minutos, né? Os canais em espanhol, eles estão em média de 35 a 40 minutos. Hoje em inglês, eles estão em média de 40 a 50 minutos. Por quê? Por conta do público, né? Uhum. A gente, com o tempo, a gente vai identificando o perfil de cada público. O próprio o YouTube Studio, ele mostra para nós o perfil de cada público, né? O público inglês, ele gosta de um tema mais assim voltado para prosperidade, essas coisas assim de você ganhar dinheiro, né? E o público mais espanhol, eles gostam mais de um tema mais voltado assim para proteção, né? Para oração de proteção, oração de batalha espiritual nesse sentido. E cada vídeo ele tem um tema, tem esses temas, né? Então eu vou de acordo com o perfil de cada público.
E, como eu disse, o próprio YouTube Studio, ele mostra para nós isso. A frequência de postagem, eu faço a mesma para os dois canais, né? De segunda a sexta-feira. A princípio, no começo, antes do canal monetizar, eu postava todos os dias, de segunda a segunda, porque eu queria monetizar logo, né? Então, quanto mais eu postar vídeo, mais o público vai assistir, né? Mais eu vou bater as horas de monetização. Quando eu bati as horas, aí eu baixei um pouquinho a frequência. Baixei para segunda, quarta e sexta, né? Segunda, quarta e sexta, mas eu postava 2 de manhã e 2 à tarde e 2 à noite, né? Eu fiquei meio assim com receio no início, se eu não ia prejudicar o canal quebrando essa frequência, né? Mas pela quantidade de vídeos que eu estava postando, mesmo sendo 3 dias na semana, não tive problema, né? Eu perguntei também lá no suporte se haveria algum problema, disse que não. O importante é eu manter o padrão que eu venho fazendo, mas a frequência não ia afetar, não. E mantive dessa forma. Aí, depois de um tempo, que o canal já estava mais consolidado, mais estruturado, eu já estou assim, mais acostumado com o que o público gosta, aí eu aumentei um pouquinho. Eu coloquei segunda a quarta, de segunda a sexta-feira, é a frequência de postagem, um vídeo por dia em cada canal. Mas a princípio era dessa forma. Era todos os dias até bater as métricas. Bati as métricas, aí fiz dessa forma. E não quebrou em nada o algoritmo, nada, nada, nada. Ficou muito normal. Até aqui, Maurício, vou também aproveitar, né, a sua fala, até dar essa dica pra galera que tá assistindo a gente. É uma estratégia comum, às vezes, você, no começo, dar um gás maior ali na quantidade, né, focar um pouquinho mais na quantidade e um pouco, assim, não que você vai fazer qualquer vídeo e postar de qualquer jeito, não é isso que a gente tá falando, pessoal. Mas, às vezes, é priorizar um pouquinho mais a quantidade no começo para você alimentar o algoritmo, né, e pro algoritmo e pro YouTube entender sobre o que se trata o seu canal. Aí depois, quando você atingir as horas, quando você atingir as métricas de monetização, aí você pode fazer igual o Maurício fez, né? Postar às vezes dia sim, dia não, ou diminuir para 4 vídeos ali, uma frequência média de 4, 5 vídeos, dependendo do nicho, né? Pode ser uma estratégia interessante, né, Maurício? Pra galera começar já e também até para começar a sentir algum resultado, né? Porque no começo a gente comemora tudo, né? No começo a gente comemora, principalmente quando tá começando num idioma novo, né? Que a gente nunca criou conteúdo. A gente comemora cada inscrito, cada hora, cada porcentagem lá que vai preenchendo para monetizar, né? Sim, Eu acho que é importante ter essa sensação de conquistas no início, né? é verdade. E quando você começa a ver ali o público engajando, sabe? Isso é muito legal, cara. E uma dica que eu dou para o pessoal também é sobre isso, engajamento. É muito importante que o público engaja no seu vídeo, né? Eu faço CTA sempre, não exatamente no início, eu faço o hook nos 30 primeiros segundos, né? 30, 40 segundos. Aí mais ou menos com uns 3, 4 minutos, aí vem a primeira CTA e depois no final, né? Que é para o público engajar no vídeo. Coloque aqui o seu pedido de oração, né, algum problema que você está sentindo e precisa de oração, nesse sentido. E tem muitos comentários, muitos. Por cada canal, em média, hoje meu canal já está grande, né? Eu tenho um canal que está com 270 mil inscritos e o outro já está com 202 mil inscritos. É impossível responder comentário, né? É impossível. Sim. Né? É impossível. Mas, assim, em média por semana, cada canal dá em torno de 7 a 10 mil comentários. E isso é muito bom para a saúde do seu canal. O YouTube vê que o público está gostando, está engajando, né? Então, fazer a CTA durante o roteiro é muito importante. Total, né? E aí isso entra até, eu vou falar um pouquinho sobre as políticas, né, do YouTube, acho que é importante. A galera, você sabe, né, Maurício, o pessoal tem essa curiosidade, né? Saber sobre, como é que você manteve o canal saudável, como é que não caiu na política de conteúdo inautêntico, mas aí eu já vou trazer perguntas voltadas a isso, tá? Então, segura a audiência! Galera que quer saber mais sobre isso, porque tem algumas perguntinhas antes que eu quero fazer. Eu quero saber, Maurício, como que, primeiro, você selecionou os seus canais, você pegou ali para modelar, né? Como que você lá atrás, Maurício, em 2025, selecionou as referências, né, no início? Quantas referências você selecionou? E como que, em cima disso, você começou a criar suas thumbs e seus títulos? Sim, eu peguei um canal de referência daqui do Brasil mesmo, um canal muito grande daqui, tá? Porque eu tenho que pegar um canal grande, eu não vou pegar um canal que está começando agora. Claro, tem aquela regrinha.
Se você tem um canal pequeno e esse canal colocou um vídeo, que esse vídeo ele estourou, ele viralizou, aquele vídeo é interessante para você modelar, né? Mas eu modelei um canal grande. Eu peguei um canal grande que tinha muitas visualizações e tinha um padrão de thumb, né? E eu fiz os meus primeiros vídeos baseado nesse canal, né? E aí, com o tempo, eu vi aquele vídeo meu que ele começou a viralizar, que ele começou a dar mais visualizações, mais engajamento. Aí eu comecei a modelar os outros vídeos do meu canal baseado nesse vídeo do meu próprio canal, né? Porque eu vi que o público, eu já estava ali encontrando o meu público. O YouTube já estava mostrando para mim, ó, seu público gosta disso aqui. Então, é interessante eu fazer os próximos vídeos baseado nesse conteúdo, para não ficar voando, pegando conteúdo de um, conteúdo de outro para modelar. Meu público é aquele, o público gosta daquilo. Então, vou modelar os outros vídeos baseado naquilo. E assim eu faço até hoje. Até hoje, eu pego o meu melhor vídeo, vejo os comentários, o que o público está pedindo, o que o público está colocando ali como solicitação de oração, enfim. E jogo lá na inteligência artificial, no ChatGPT, no Claude, peço para ele fazer análise para mim, e em cima daquele vídeo, daqueles comentários, eu faço os próximos temas para os outros vídeos. Pô, você praticamente dá pro público o que o público realmente quer consumir, ou seja, você realmente você lê o que o seu público literalmente tá pedindo nos comentários, né. E Exato. às vezes a gente acaba ignorando os comentários, né, não é verdade? Às vezes a gente acaba, subestimando um pouco a seção de comentários. Eu vejo que você usa bastante, né, essa interação com o público, uma forma pra você criar os conteúdos, né. Sim, ali os comentários é um tesouro muito grande, né? Por exemplo, você vê um comentário, aí aquele comentário ele teve outros comentários em cima, aquilo é um tesouro para você, você não pode desperdiçar aqui, né? Então, eu pego aqueles comentários e também o tema daquele vídeo e produzo outros. E eu sempre faço um calendário de postagem, né? Eu peço para a inteligência artificial e ela me trazer, por exemplo, eu uso o chat para ele criar os meus títulos e o Claude para criar os meus roteiros, né? E no chat GPT, ele já sabe tudo de mim, sabe tudo dos meus canais, já sabe tudo do meu público, e eu criei um padrão de título, né? Por isso que eu falo, tem que sempre obedecer os padrões, tanto de thumbnail, tanto de título também. E eu comecei eu alimentei o chat GPT com aquele padrão de título. E eu disse, com base nesse padrão de título, gere novos títulos para os próximos vídeos no meu canal. E cria um calendário de postagem. Aí ele cria um calendário de 10 vídeos. 10 títulos, aliás. E eu faço aqueles 10 vídeos seguindo as métricas, sempre analisando as métricas de cada um daquele vídeo que eu postei e vejo se está indo bem. Caso não der, o vídeo não está indo muito bem, aí eu volto naquele vídeo meu que estava dando muito bom e falo, com base nesse título, nesse padrão, quero que você gere novos vídeos, novos títulos para mim. E assim eu sigo, sempre obedecendo os padrões. Padrão de capa e padrão de título também. Cara, que resposta maravilhosa. É isso, né, você saber identificar padrões, eu acho que se a galera quer saber o tal do segredo, né, pra ter resultado no YouTube, eu acho que estudar o próprio nicho, estudar o próprio canal, entender o que realmente tá dando certo ali com o seu público, talvez seja um dos melhores caminhos, né, Maurício. Agora eu quero saber de ti, quero agora que a Gi me responda. Qual que é o processo de produção e como que você ajuda o Maurício, né, pra manter os 2 canais, pra manter toda a produção, em alta performance? Aonde você se encaixa aí nesse processo para manter os canais sempre em alta, né, gerando sempre mais ali de 80.000 por mês? Onde que você ajuda o Maurício nesse processo, Gi? Então, geralmente, como ele falou, ele já deixa ali os roteiros já tudo, né? Os roteiros, não, os títulos, né? No calendário já tudo pronto. E ali eu só acabo seguindo mesmo, porque ele já faz, ou já deixa o roteiro, já deixa tudo prontinho. Então, na minha parte da ele, eu sou mais um copia e cola. Eu sou mais lá copiar o título, fazer o roteiro, trabalhar aqueles videozinhos, né? Que já vão dentro do vídeo também. Então, eu acabo ajudando ele criando, montando mesmo o vídeo em si, né? Aí, às vezes, eu chego e falo para ele, ó, eu tô meio perdida na capa. Então, ele vai lá, faz a capa, ele sobe a capa depois, mas toda a estrutura, assim, ele deixando ele pronta, o restante do roteiro é tudo comigo. Aí eu faço. Então você cuida mais da parte do roteiro, da introdução e da geração de imagens. Seria isso? É, E faço também a edição do vídeo. Aí ele só fica A só edição fica tudo também. na capa. Porque daí, o que a gente focou? Tem muita coisa para estudar.
né. E aí, muitas coisas estava sobrecarregando ele. E aí pegou e falou assim: "Ó, você tem que me ajudar, porque eu não vou dar conta", né, meio pressão, né. Aí Aham. eu meio que estava meio balançada, porque eu gosto muito do meu trabalho também. Ele: "Não, você tem que trabalhar comigo". Eu falei: "Então tá, então me ensina". Aí ele começou a me ensinar, né, eu não entendia nada de edição, eu só atendia os clientes, mas eu não sabia fazer edição. E aí hoje não, hoje eu até falo para ele: "Ó, tô bem, hein, já tô mandando bem aí". Aí já deixo tudo prontinho já, falo para ele: "Ó, o vídeo já subiu, tá programado, você só faz a capa aí". Eu ainda tenho dificuldade para fazer a capa, mas em vista do que eu era, né, amor, já É, tô bem. Falo que sou uma boa aprendiz. Pô, legal, maravilha. Contem pra mim então, como que vocês organizam, né, a rotina de vocês, os processos, e quais ferramentas vocês utilizam em cada etapa? Por exemplo, eu, né, vou falar um pouquinho como que eu utilizo aqui as minhas ferramentas, né, qual eu uso em qual processo. Eu faço as thumbs no Canva mesmo, as imagens eu faço no Flow. O Flow é maravilhoso, né, eu utilizo muitas imagens ali do Flow. Às vezes eu uso, imagens de bancos gratuitos ou até imagens reais, né, futebol cabe, né, você utilizar ali imagens, eu uso geralmente de redes sociais. A edição eu faço no Filmora, geralmente o pessoal eu sei que utiliza o CapCut, e as vozes eu pego do Eleven Labs. E o roteiro, estratégia de título, de tema, eu faço tudo no cloud. Então, geralmente esse é o processo, as ferramentas que eu utilizo. É mais ou menos parecido? O que que você altera? Como é que você faz aí, Maurício, junto com a Gi? Ele tá mais avançado que a gente. É assim, eu uso de ferramenta para criação de capas, eu uso o Canva, né? Tem muitas pessoas que usam ferramentas que faz a capa automática, né? O Na própria. Higgsfield, por exemplo, né. O Higgsfield é É, uma ferramenta que a galera utiliza bastante pra fazer gosto thumb. de usar bastante. Mas assim, eu particularmente, eu gosto mesmo, sabe? De eu colocar minha mão ali, eu criar do meu jeito, sabe? Eu fazer ali, colocar a minha identidade, né? Eu faço assim, eu tenho o prazer de fazer, né? Quem usa, nem sei falar o nome, Higgsfield, né? Higgsfield. Isso, Higgsfield. Aham. Então, quem usa Higgsfield, parabéns, continue, né? Tá dando certo, vai fundo. Mas eu, particularmente, eu gosto do bom e velho Canva, né? Na edição da capa. E o Cloud, né? Como eu disse, é o melhor que tem para gerar o roteiro, o melhor que tem mesmo. O Chat GPT, eu uso ele para a criação dos meus títulos e também da descrição, né? Eu uso para o Chat GPT. As vozes, eu uso a voz do próprio CapCut, né? Mas assim, eu tô querendo já migrar para usar o Eleven Labs, mas por enquanto eu uso só do CapCut. Tem me ajudado, tem que até hoje tem me dado R$ 80.000 É, por mês. se o É, público acostumou e não tem muitos comentários negativos em relação à voz, não tem por que mudar. então para mim tá excelente, né? E que mais? Imagens, eu não utilizo imagens mais nos meus vídeos. Eu até utilizava antigamente. Eu usava vídeos e imagens, né? Mas eu usava a imagem como se fosse uma espécie de máscara, né? Colocava uma imagem parada, aí colocava alguns efeitos naquela imagem e tal, colocava mais Uhum. opaca, mudava um pouquinho as cores. Mas isso daí eu mandei, quando estava nesse período de desmonetização dos canais, eu pedi para a Hannah fazer uma análise para mim, né, do meu canal. Eu mandei para ela me auxiliou muito. Ela falou assim: Maurício, a estrutura do seu canal tá muito boa, meus parabéns, né? Mas uma coisinha só que eu mexeria, que é nessas imagens paradas. Colocava a imagem parada durante todo o vídeo, mas ao fundo eu colocava uma imagem, um vídeo passando, né? Vídeo desses bancos de imagem. Aí a Hannah falou que ela faria essa alteração se eu estivesse no meu lugar. Eu falei, vou fazer. Peguei e tirei aquela imagem, não utilizo mais. Hoje em dia eu só uso vídeos mesmo, de bancos de vídeos gratuitos. E esses vídeos gratuitos eu utilizo somente de 5 a 6 segundos, não mais que isso, né? Perfeito, é Que isso é aí. o recomendado pelo YouTube, né? De 5 a 6 segundos. Isso. E máscara, né, você utiliza E máscara, máscara. tem muitas máscaras. Eu mexo assim nas cores, né, daquele vídeo, eu coloco Aham. efeitos, né? Sempre dou uma invertida na imagem, sempre fazer alguma coisa para não ficar exatamente Sim. aquele vídeo que eu baixei, né? Mas eu utilizo, a regra é essa. Você usa música de fundo também? Sim, a música de fundo sempre do YouTube, da biblioteca do YouTube. Eu também utilizo músicas do YouTube. Pô, eu quero mandar um beijo aqui, pra Hannah, né, a Hannah maravilhosa, minha
Eu sou nerd, né, então eu considero que eu sou padawan dela. Galera do Star Wars aí que gosta de filmes nerds sabe o que eu tô falando, ela é minha mestre. Então a Hannah que sempre ajuda muito aqui o pessoal dentro da Channels, então um beijão pra Hannah, que eu tenho certeza que auxiliou muito aí durante esse processo, tranquilizou muita gente, né. E até em cima disso, então até eu prometi pra galera que ia perguntar isso, então por que que o teu canal se manteve seguro, né? O que que você fez? Eu acho que você já deu algumas respostas aqui. Então, primeiro, a questão de edição acho que já tá claro pra galera, né? A edição você modificou, você fez essas alterações que a Hannah solicitou, a música de fundo ajuda, porque geralmente o pessoal fica muito focado só na edição, e pessoal, não é só isso que o YouTube analisa, tá? Eu acho que o outro ponto também que teu canal tem muito a favor, que você não teve nenhum problema, é justamente a questão dos comentários. Você gera muitos comentários, né, nos seus vídeos. O público do seu canal engaja demais nos seus conteúdos, então isso é um ponto muito favorável também para o YouTube. O que mais que você faz, ou quais práticas que você faz que você acha que, além das práticas que eu já comentei aqui, que você acha que manteve o seu canal seguro, tranquilo, blindado, em relação a tempos passados, né, onde o YouTube estava nesse período ali de desmonetizar canais por conteúdo inautêntico, enfim, o que você acha que colaborou para o seu canal se manter seguro, tranquilo, durante esses meses onde o pessoal estava perdendo alguns canais? Assim, eu foquei bastante no roteiro do canal. O que eu estava entregando para as pessoas, né? Porque eu não pego um título lá, peço para a inteligência artificial fazer o roteiro para mim e pronto. Eu fiz o meu primeiro roteiro, li o roteiro, né? Eu li o que eu estava entregando, claro, em português, né? Que em inglês eu não sei falar. Eu li o que eu estava entregando e o que eu não gostava, eu pedia para fazer uma alteração. A inteligência artificial fazer a alteração e colocar da forma que eu gostaria de falar, né? Eu deixava o meu roteiro mais humanizado possível. Tanto que no prompt que eu utilizo, hoje esse prompt que eu utilizo, ele está com 14 páginas, né? O prompt que eu utilizo. Antigamente era 4, 5 linhas que eu usava, né? Aí fui melhorando, aí hoje ele tem 14 páginas, esse prompt. E esse prompt eu coloquei lá as informações que eu quero ele mais humanizado possível. O tipo de fala, o tom de fala, né? O que que a pessoa quer ouvir, o que que tem que ser falado, o que não pode ser falado, e o que não pode ser falado é de acordo com as regras de políticas do YouTube, né? Que eu também pedi para ele fazer essa análise para mim. E esse roteiro, para mim, é um ouro, cara, né? É um ouro. O roteiro é o principal para mim. Claro, o título, a capa e o roteiro. Eu cuido muito dele. Mensalmente, eu troco o meu roteiro, né? Mensalmente. Eu não utilizo o mesmo sempre, porque senão fica algo muito robotizado, né? Muito Muito, padronizado, né? muito padronizado. Então, estou sempre fazendo uma alteração, mês a mês. Todo começo de mês eu faço essa alteração nos meus roteiros. Mas sempre mantendo a mesma base, o mesmo tema e aquilo que o público quer ouvir. Eu entrego o que o público quer ouvir, não o que eu quero falar. O público quer ouvir. Perfeito. E você ensina alguma coisa, né? Você dá uma opinião também, tem uma visão, tipo, do canal, assim, sobre algum aspecto da vida, algo espiritual, ou não? Você trabalha mais, assim, em questão, sei lá, ensinamentos cristãos, enfim, algo nesse sentido, assim. Eu pergunto isso porque é algo que também a galera esquece às vezes, né? O YouTube, ele quer conteúdos que agreguem a vida das pessoas. Então, igual, beleza, antes, conteúdo de ficção funcionava muito, dava muito resultado. A gente tem vários episódios aqui de alunos nossos que monetizaram canais de ficção, né? Histórias emocionantes, mas às vezes sem ensinar algo de fato, né? Então eu pergunto isso só pra saber se realmente você vai por um caminho mais ali de opinião, uma visão tua, ou não tua necessariamente, né? Mas uma visão do canal, ou acaba ensinando alguma coisa ali através do roteiro, que você justamente reforçou esse aspecto de humanizar. Sim, eu ensino, né? Eu sempre coloco, claro, a introdução, né? Que é o hook para aprender a pessoa, e logo em seguida eu já começo a engajar com a dor da pessoa, porque eu vi o que a pessoa quer, que ela quer ouvir no comentário. Aí eu começo a engajar com a dor da pessoa, né? E em cima daquilo, eu trago o entendimento, conhecimento que eu tenho também da palavra de Deus, né? E ensino para a pessoa como que ela vai conseguir resolver aquele problema, que é se firmando na fé,
enfim. E peço para ela, fique até o final, porque até o final você vai receber uma oração, enfim. E faça a oração destinada para aquela dor da pessoa, cara, e os comentários você precisa ver. A média de visualização, os meus vídeos, como eu disse, é de 30, 40, 50 minutos, dependendo do idioma. A média de visualizações por vídeo é em torno de 20, 25 minutos. Nossa, 50%. 50% de retenção. Maravilhoso. 50%. Que legal. Pô, parabéns, viu, cara? Assim, é um trabalho realmente que você faz. Dá pra ver do jeito que você fala, Maurício, que você realmente faz com carinho, né? Que Ah, você realmente quer agregar, né? Além disso, eu quero saber se vocês utilizam a aba comunidade do canal, se vocês têm outras formas de monetizar, por exemplo, clubes de membros, se vocês vendem algum infoproduto, ou sei lá, tem lá, é muito comum, né, em alguns canais, o link para doações. Então, gostaria de saber se vocês focam em outras camadas ou se o foco no momento é apenas ali no AdSense. então, a principal é o AdSense, né? Eu ainda não vendo nada, eu já tentei fazer um e-book, eu não me dei bem para fazer e-book, não consegui. Utilizei a inteligência artificial, mas eu não consegui focar exatamente para criar um material para vender ali, né? Eu ainda não consegui fazer isso. Estou trabalhando, por isso que ela está comigo agora, né? Para ela me ajudar nesse sentido, né? Mas assim, eu tenho um clube de membros, né? Eu tenho um canal do inglês, por exemplo, ele está com quase 400 membros e eu recebo tem quase 400 membros no inglês. No espanhol está em torno de 100 e pouco, 200 membros. De receita do clube de membros, eu tiro mais ou menos R$ 5.000, R$ 5.500 só de membros. Fiéis ali, cara. Todos os meses ali eles ajudam. Aham. Tem E esse pessoas é um até outro que sinal. diariamente. Hã? E esse clube de membros você tem desde o começo? Desde, por exemplo, da época que monetizou? Sim, monetizou, já liberei o clube de membros. Isso é muito bom. Pessoal, assim, o pessoal, né, eu tô acostumado a dar aula, né? Desculpa. Tô acostumado a dar aula aqui do Chess, aí eu falo assim, pessoal, tipo, se fosse uma classe. Não, mas assim, é legal você ter falado isso, porque clube de membros é outro sinal muito positivo pra plataforma. Porque literalmente tem pessoas pagando para consumir seu conteúdo. Então, isso mostra que você criou um senso de comunidade, né? Então, isso acaba blindando. E é o que eu sugiro também. Você que tá me ouvindo aí, tá assistindo o Maurício, tá escutando esse episódio, não menospreze o clube de membros, porque isso não só vai trazer mais segurança, lógico, não vai ser, sendo bem sincero, não vai ser a tua principal fonte de receita no YouTube. Vai ajudar, vai te dar uma grana legal, mas vai te ajudar principalmente um senso de comunidade. E pro YouTube, né, empresa YouTube, empresa Google, isso é muito bom. Mostra que, pô, o canal do Maurício é um canal que agrega, que tem pessoas que realmente querem consumir, que até pagaram o clube de membros para saber mais, ter mais conhecimento sobre o que o Maurício pode passar ali, entende? Então isso é algo que agrega demais e eu vejo que, por muitas vezes, né, eu acabo percebendo que é menosprezado, sabe? Então foi muito legal você ter falado sobre o clube de membros, porque isso é uma outra camada a mais que você traz ali, uma outra blindagem a mais que você traz pro canal. Agora eu quero saber do futuro, tá? Quero perguntar agora pra Gi. Primeiro, se você pensa em ter um canal seu, onde você, sei lá, só teu ou algo nesse sentido. E segundo, eu quero perguntar aí sim pro casal, vocês pensam em criar novos canais, em escalar, em, sei lá, contratar editor, montar uma equipe? O que vocês pretendem pro futuro de vocês? Ah, realmente, a gente sempre pensou nisso, né? Em crescer cada vez mais, ter mais canais, contratar, sim, pessoas para nos ajudarem, né? Mas a gente ainda tá meio que engateando nisso, né, amor? Então, Porque ainda nós tivemos assim, uma experiência que não assim, foi não tão foi boa. tão boa, sabe, com uma pessoa trabalhando para nós, né? E aí a gente decidiu dar um tempinho nesse sentido, né, para a gente se aperfeiçoar melhor, né, a gente saber como gerir melhor essa situação, para poder ter mais pessoas trabalhando com a gente, né? E quanto ao canal, né, não cortando meu Sim. esposo, quanto ao canal, sim, né, eu quero sim ter um canal para mim. Eu sempre busco em cima da experiência do meu esposo, né, porque a minha mente é outra, né, é voltada para outro lado, né. Eu já, na época que nós éramos obreiros, né, de ter uma determinada denominação, eu cheguei a ter a oportunidade de cuidar de mulheres, né, orientar elas através da palavra, ajudá-las, né, em relação a casamento, filhos, enfim. É realmente o emocional e o espiritual, né? E aí eu sempre penso, sim, em ter um canal voltado para isso, né? Tenho já
outras plataformas como Instagram, Facebook, que já estão em andamento, né, referente a esse meu projeto, mas ainda no YouTube eu não coloquei em prática, mas com certeza eu vou colocar. Legal. Aí vai ser ao contrário. Aí é o Maurício que vai fazer o roteiro, você vai É, cuidar dos temas. isso aí. Pessoal, agora eu quero trazer aqui o que a gente estava conversando antes do nosso episódio começar. Vocês colocaram a família inteira para trabalhar, é isso mesmo? Todo mundo agora tem É, canal? Como pois é que é é. isso? Conta aí, Maurício. Como que todo mundo Assim, começou a criar canal? É sobrinha? É ex-nora? Conta um pouquinho isso pra gente. pois é. Então, nós temos 4 filhos, né? Graças a Deus são todos adultos, todos têm a sua vida e já estão encaminhados. Cada um deles, todos eles têm o seu canal monetizado. E 2 desses filhos já têm mais de 2 canais monetizados, né? Seguindo sempre o mesmo padrão que nós ensinamos a eles, né? Então, quer dizer, são só com os filhos, são 6 canais monetizados, mais os 2 nossos são 8. Também tem uma sobrinha nossa que ela pediu para trabalhar com a gente. E eu falei, ela tinha 15 anos, né? Quando ela começou a trabalhar conosco. Vamos ensinar o quê? Vamos mostrar o quê para ela? 15 anos, uma jovem, então, né? Falei, Então, põe ela para fazer roteiro. aí ela começou a fazer roteiro e ela veio pedir, tio, me ensina a fazer um canal para mim também? Aí eu ensinei ela a Legal. fazer. Ensinei ela a fazer. Falei, cara, senta aqui do meu lado. Aí passo a passo, ensinei ela, ela pegou muito rápido e ela começou a fazer, ela fez o canal dela também e monetizou o canal dela em 15 dias. Ela monetizou. E tá vivendo agora do canalzinho, da renda do canal dela, ela já não trabalha mais com a gente, né? Ela tá cuidando do canalzinho dela. Ela ensinou também o tio, né, amor? Conta aí, tá? Ela ensinou meu irmão, né, que mora em Santa Catarina, ela ensinou ele no online, e ele já bateu mais de 1.800, né, que já tem esses inscritos, e já está quase batendo as horas, né, às vezes para pedir a monetização. E ela que ensinou ele tudo, né, direitinho. Até a última vez agora que ela veio em casa, ela até falou, tio, me tira algumas dúvidas, porque eu falei lá para o meu tio, mas ele é muito teimoso, ele não está entendendo o que eu estou falando. E ela aprendeu muito rápido. Ela ensinou a minha irmã, que é a mãe dela, e ensinou também esse meu irmão. É uma pessoa que assim, tem um futuro, né? Pela frente, né? Uhum. E fora isso, tem uma ex-nora, né? Ficou na família por 2 meses. E o meu filho, na época, já estava aprendendo, né? Que nós temos 3 filhos, homem e uma moça, né? E uma nossa filha, que por ser a caçula também já até é casada. E aí ele pegou, acabou ensinando ela, terminou o relacionamento e ela continuou com o canal, né? O canal dela é em português. E ela já monetizou, acho que demorou uns 4 meses, né? Olha aí. Uns 4 meses mais ou menos, porque como terminou, ela teve que continuar meio que na raça, né? E aí ela também conseguiu. Acho que no total a gente tem o quê? Uns 9? Os 9 canais. 9 canais que foram monetizados. A nossa filha, ela casou em outubro, né, de 2025. E ela ganhou de presente um canal monetizado. Com 15 mil reais. Com 15 mil reais de faturamento. Que presentaço, né? Presentaço. E todos os canais são do mesmo nicho ou são nichos diferentes? Sei lá, tem um filho de vocês que queria fazer sobre saúde, outro sobre outro nicho ou não? Não, todos do mesmo nicho. Pai, eu quero fazer o que o senhor Todos do está mesmo fazendo nicho. que está dando certo. E aí foi o que eles Entendi, falaram. entendi. Então mete bala, filho. Aí já estão aí, canal monetizado. Legal. Todos no nicho ali de espiritualidade. Bacana. Exato. Agora estamos indo para a reta final e eu quero saber um sonho de vocês. Pode ser um sonho ligado a uma viagem, a um resultado financeiro, a um resultado material, sei lá, um carro, uma casa. Pode ser qualquer outro tipo de sonho que vocês têm em mente, algo ligado ao YouTube. Quero que vocês contem, lógico, né, o que vocês sentirem à vontade em contar aqui pra gente, um sonho que vocês querem realizar, um objetivo grande assim que vocês querem realizar. Olha, eu posso falar que sonhos a gente já realizou bastante, né? O que a gente tinha mais foco mesmo era para a gente poder aposentar nossas mães, né? E também ser coluna da casa de Deus, sabe? Nós tínhamos um sonho assim, a gente fala, poxa, se o Senhor nos der condições, a gente vai ajudar a manter a casa de Deus de portas abertas. Porque faz bem para nós, faz bem para tantas pessoas que assistem, né? Os nossos vídeos. Então, era o nosso sonho. E a gente já conseguiu realizar isso, né? E viagens,
Nós vamos fazer nossa primeira viagem internacional agora em novembro, que vai ser aniversário dela, vai ser 50 anos da Dona Gi. 50 anos da Dona Gi vai ser lá em Paris, embaixo da Torre Eiffel. É. Olha só! Então, ó, eu quero todo mundo que tá assistindo aqui esse episódio, aqui com o Maurício e com a Gi, comentando Maurício e Gi em Paris. Isso Maurício e aí. Gi em Paris, para mostrar que você assistiu aqui o episódio até a reta final. Como eu comentei, estamos já se aproximando do final aqui do nosso episódio. Então, comente aí, Maurício e Gi em Paris, tá certo? Agora, eu quero fazer algumas perguntinhas aqui, bate e volta, tá? Algumas curiosidades que eu tenho, sou uma pessoa muito curiosa, eu quero aqui fazer umas perguntinhas pra vocês. Vamos lá. Uma pessoa importante na vida de vocês. Pode ser qualquer pessoa, famosa, não famosa. Bom, cara, tem Ah, tantas. a gente não diria assim, claro, as nossas mães são pessoas muito importantes, né, nas nossas vidas. Mas o que é o mais importante na nossa vida realmente é a direção de Deus, né? Ele assim, é o que tem nos capacitado, nos direcionado por todo esse caminho. Porque quando, né, voltando lá atrás, quando nós perdemos os nossos canais, foi um momento muito difícil para nós. E se não fosse ele para nos manter a direção, que foi na época que eu falei para o meu esposo, eu falei para ele, olha, Deus não permitiu te dar uma oportunidade por te dar. Deus tem um propósito na nossa vida, né? Então mete as caras, vai atrás. Se Deus colocou isso na sua vida, sabe, um propósito, não vai perder ele. Ele não queria mais, contanto que ele chegou alguns meses até a trabalhar diretamente comigo, né? Eu já estava trabalhando no online como gestora de marketplace e ele chegou a trabalhar comigo nessa época. Então foi o período mais difícil que a gente fala que se não fosse Deus naquele momento das nossas vidas, que até assim, diante da nossa situação, nem nossas mães ficaram sabendo, né? Nós seguramos realmente aquela barra depois que passou é que os familiares começaram que souberam, né, por partes o que aconteceu. Então, realmente, se não fosse ele nas nossas vidas, primeiramente nós não estaríamos aqui. E é claro, as nossas mães e os nossos filhos. Por quê? Eu digo isso, Edu? Porque quando nós estávamos na época que nós comíamos arroz e feijão com bolinho de arroz, sabe? Perninha de Arroz e galinha. feijão com belinha de frango, arroz e feijão com carcaça, nenhum momento nossos filhos falaram, só tem isso para comer? Não, nenhum momento. E hoje, muitas das vezes, alguém às vezes pergunta: ah, vocês vão dar as coisas de mão beijada para os seus filhos? Não, a gente está dando uma herança em vida para eles. Não é em morte, é em vida. Mas por cada detalhe disso que aconteceu. Porque eles nunca reclamaram de nada. Nunca. Então, se são pessoas importantes nas nossas vidas, são isso. Deus em primeiro lugar, né, nossos filhos, nossas mães, que é a nossa base realmente para a gente se manter firme até agora. Exato. Tem que ter mais nada que eu falo, né? Ela já falou tudo. Depois dessa, o que você vai falar, né, Maurício? Se eu falar alguma coisa, eu estrago. Agora eu quero saber, voltando um pouquinho pro YouTube, um nicho que vocês nunca fariam e um nicho que vocês têm vontade de fazer, que vocês ainda não criaram um canal. Cara, um nicho que eu nunca faria é um nicho de terror, cara. Porque não é meu Eu também não. não é minha cara, não é minha cara. Falar coisas, sabe, que assusta, que traz medo. Não, isso aí pra mim não é não. Eu gosto de paz, cara. Eu gosto de trazer o mundo da gente é tão difícil, né, cara? Tão ruim. Então, quando você traz uma mensagem de paz, que acalma o coração de alguém, que ajuda alguém, você faz isso com prazer. E por isso que eu faço esses canais até hoje. E eu não consigo, eu já tentei, cara. Eu não consigo me imaginar fazendo outro nicho. Não consigo, sabe? Eu falo, Deus, me dá direção para fazer outra coisa, outro tipo de nicho. Finanças, enfim, culinária, a gente já pensou. Mas, cara, não dá, eu não tenho prazer, sabe? O meu prazer é fazer o que eu estou fazendo. Quando você faz com prazer aquilo que você faz, que você já está fazendo, você põe todo o carinho ali em cima daquilo, né? Aí o resultado vem lá 50, 60, 80 mil reais, 100 mil reais. Porque você faz com amor, né, cara? Com carinho. E eu não Exato. me vejo fazendo outro nicho, não. E você, Gi? Eu
no caso, assim, eu gosto muito do nicho do meu esposo, né, mas, assim, eu não faria terror também, então eu não gosto. Mas um que eu gostaria de fazer, o mundo hoje ele tá muito difícil, é que nem a gente falou, as pessoas estão com muito medo, hoje em dia é muitas pessoas com ansiedade, com depressão, então se é algo que eu traria hoje, sabe, primeiramente era uma mensagem de motivação para essas pessoas, para mostrarem para elas que tudo é possível, né? Tudo é Uhum. possível. Muitas vezes a pessoa ela começa uma coisa, para, e para ela aquilo ali já acabou o mundo e não tem mais jeito. E claro, né? As mulheres, né? Trazer força, determinação, ajudar elas a realmente meterem as caras, a seguirem, né? Então eu tenho vontade de trabalhar, né? Voltado para as mulheres. Legal. Agora a última aqui dessas perguntas bate e volta. Pra vocês, o que que mais faz, assim, qual que é o ponto que mais faz as pessoas desistirem do YouTube? Por que que as pessoas não conseguem atingir os resultados que vocês conseguiram? Por exemplo, lógico, né, quem tá já na caminhada, quem tá buscando, por que que vocês acham que as pessoas às vezes desistem? Por que que vocês acham que às vezes as pessoas não conseguem realizar seus objetivos no YouTube? Na opinião de vocês. Não, na minha opinião, é a falta de resiliência, né? Porque muitas vezes o resultado esperado, ele não vem tão rápido, né? Você vê resultado de pessoas como, por exemplo, o meu, pessoas que ganham 80 mil reais, 100 mil reais, e a pessoa fica desesperada. Quero ganhar aquilo também, eu quero conseguir aquilo também. E aí não é assim. Tudo é uma construção, né? E nesse período de construção, você tem que ter muita resiliência. Vai errar bastante, vai perder canais, como foi o nosso caso. Nós tivemos esses dois canais, que hoje nós temos a plaquinha aqui, hackeados, né? E esse canal, eu fiquei uma semana sem o canal em espanhol e mais ou menos uns 15 dias sem o canal em inglês, né? Sem ter acesso. Aí eu tive que pôr a cabeça no lugar, ficar calma, ela me ajudou bastante. Fica calma, amor, você vai conseguir. Entrei em contato com o suporte, né, da Channels. Eles me explicaram como eu deveria fazer o procedimento que eu deveria tomar para poder reabrir os canais. E eu fiz passo a passo, seguindo tudo o que me orientaram, né? Outra coisa também é isso que eu acabei de dizer, seguir tudo que se ensina. Você tem que beber água de uma fonte só. Tem pessoas que pegam um conteúdo de um, aí pegam um conteúdo de outro, aí pegam um conteúdo de outro, tenta fazer um vídeo, um canal que ele tenha sucesso dessa forma e não dá certo. Você tem que pegar o conteúdo de uma única fonte. Tá na Channels? Segue o que o pessoal da Channels está explicando. Tá em outro? Segue o que o outro está fazendo, tá explicando. Mas não fica bebendo água de várias fontes, não, porque cada um tem um entendimento. Então, quando você segue aquele método, você segue rigorosamente, com muita educação, resiliência, você consegue ter resultado. Você não pode ficar frustrado com os números também no início. Por exemplo, você põe um vídeo hoje, esse vídeo vai viralizar. Até hoje, eu posto vídeos, eu falo, nossa, esse vídeo ficou muito bonito, olha que capa linda, maravilhosa, mostra até para ela, vem ver. Olha que coisa linda. E o vídeo não vai. Não é assim, né? Com o tempo, com muita consistência, com muita resiliência, a pessoa consegue ter resultado, porque o YouTube é para todo mundo. Está aí para todo mundo. É a forma mais democrática que tem da pessoa mudar de vida, da pessoa Concordo. enriquecer, da pessoa ter realmente resultados expressivos. Ganhar mais que juiz, né? Eu vou falar, hoje eu ganho mais que o juiz. E Você ganha através mais que o dele, Xandão. pois é. Pois é. Então, é ter resiliência, cara. O que faz as pessoas desistirem do YouTube é isso. É falta de obediência ao método e também falta de resiliência. Só complementando o que meu esposo falou, quando ele adquiriu o conhecimento, eu falei para ele assim: ó, tudo que você sabe, esquece. Deixa numa bagagem do lado e esquece. Foca só no que você está aprendendo. É. Né? E foi fazendo isso mesmo que nem ele falou. Muitas das vezes as pessoas elas querem muito, elas querem as coisas muito rápido, né? Ah, tem que acontecer, se não acontecer, eu não vou fazer. E quantos picos a gente já passou? Tava lá em cima, logo no começo, e caía. Você já fala, nossa, o inglês mesmo. A gente demorou um bom tempo para voltar a levantar ele, né? Depois que ele foi ranqueado. A gente achou que nem iria conseguir. Mas a cada pontinho, cada coisinha que ele foi subindo, era uma vitória pra gente. E se a outra pessoa que vê isso, ela já larga de lado.
né? Porque ela gosta das coisas assim, rápido, no tempo dela. E trabalhar no YouTube não é no nosso tempo, não. Paciência eu acho que é muito importante, né? É muito mental, né? Muita questão mental. Acho que. Uma pergunta rapidinho: quantos vídeos vocês fizeram no total? Juntando todos os canais. Quantos vídeos vocês já fizeram lá o upload do YouTube? Por cima, não precisa, lógico. É muito difícil saber o número exato, né? Mas assim, por cima, uma estimativa. Os 2 canais já tem mais de 800 vídeos. Não, mas e os outros? Os outros também do passado, que ajudaram nesse processo, né? Tá, claro, do começo, né? Bom, o primeiro canal que eu criei em português, que ele foi desmonetizado, eu tinha já 20 e poucos mil inscritos, eu tinha mais ou menos uns 120 vídeos, mais ou menos. Então quase 1000 pô, vídeos. dá pra gente colocar aí que praticamente 1000 vídeos, né, você fez ao Uhum. longo. Você começou em 2023, 24, 25, 26. 3 anos, 1000 vídeos pra colher os frutos que você está colhendo agora, né? E a Sim. galera acha que, postei 20 vídeos, eu vou ter o mesmo resultado que o Maurício fez. Não é assim. Não é assim. O resultado do Maurício é um fruto de 3 anos. Óbvio que existem casos excepcionais. A gente já teve aqui aluna nosso, né? Nossa, eu digo da Channels, que participou aqui do Channels Cast, conseguiu monetizar em 2 meses, sendo iniciante, tendo um resultado estratosférico. Mas isso é fora da curva, tá, pessoal? Isso é exceção. Geralmente o que a gente vê de resultados consolidados são resultados igual do Maurício, né? Do Maurício e da Gil. É justamente esse tipo de resultado que a gente geralmente enxerga, né? Resultados consistentes através de anos, de mais de 1000 vídeos publicados, 2000 vídeos publicados. E aí você vai aprendendo a cada post, cada resultado, cada métrica que você analisa. Retenção caindo, retenção subindo, é igual 14 páginas de prompt de roteiro. Por quê? Porque você foi percebendo ao longo da caminhada que, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, isso aqui dá para alterar. É um trabalho como qualquer outro, né, pessoal? No fim é isso. Né? E agora eu quero que vocês transmitam para quem tá escutando aqui esse episódio, para quem não teve resultado ainda, para quem, sei lá, às vezes a pessoa que tá assistindo aqui esse episódio teve o canal desmonetizado, ou às vezes a pessoa tá, assim, batendo, até monetizou, mas não tá conseguindo alcançar resultados satisfatórios. Que tipo de mensagem vocês podem passar para essas pessoas que estão num momento difícil, num momento complicado em relação ao YouTube? Por exemplo, se fosse o Maurício lá de 2023, 2024, assistindo esse episódio, o que você falaria para esse Maurício? Eu falaria assim, Maurício, cara, você já quebrou a cara, você já fez muita coisa errada, mas você está aprendendo, né? Quantas pessoas hoje em dia gostariam de ter uma oportunidade que você tem de poder dar um futuro melhor para sua família, que através do YouTube você já viu que outras pessoas conseguiram. E se as outras pessoas conseguiram, você também pode. Basta você ter a mesma resiliência, você ter consistência e obedecer o que estão te ensinando. O resultado vai vir, porque você não está fazendo nada diferente. Você está somente fazendo o que tem que ser feito. Se você faz o que tem que ser feito da forma consistente, obedecendo o método, você vai ter o resultado. Olha lá para frente, como você vai estar daqui 5 anos. Hoje, você pode não estar tendo resultado, mas se daqui 5 anos você está ganhando 100 mil reais para você, tá bom? Se daqui 10 meses você está ganhando 10 mil reais para você, estaria bom? Hoje você não tem nada. Para você, estaria bom? Eu tenho certeza que estaria. Então, continua focando naquilo que você quer. Se você acreditar em você acreditar no método, você vai chegar onde você quer. Basta você acreditar, você confiar. Se alguém conseguiu, você também consegue. Foi isso que eu fiz no início, quando eu comecei a assistir os Channels Cast. Eu vi aqueles números, 25, 30, 50 mil reais. Falei, meu Deus, olha só quanto essa pessoa ganhou. Se ele conseguiu, eu também consigo. Então, acredite em você. Acredite nos seus sonhos, nos seus objetivos, porque o YouTube, como eu já disse, é um método mais democrático que tem da pessoa enriquecer e de mudar de vida. Esse é o recado que eu daria para mim. E eu tenho certeza que o Maurício acreditaria muito nisso, né? O Maurício lá de trás, né? O Maurício de 2024, 2025. E por fim, por que vocês, assim, o que vocês acham, no que vocês acham que a Channels, o Cassiano colaborou ao longo dessa caminhada? Você já citou algumas vezes a Hannah, já citou algumas vezes o suporte, mas de maneira geral, o que vocês acham que a Channels... Porque assim, o resultado é teu, o resultado não é da Channels, não é do Cassiano, assim, 1000% mérito seu e da Gi. Mas o que você acha que a Channels colaborou nesse processo para pelo menos, sei lá, uma palavra, uma aula, algum conteúdo, algum suporte da Hannah? No que vocês acham, assim, que a Channels ajudou desse processo? Cara, muita coisa, sabe? Porque
Antes de conhecer a Channels, como eu disse, eu tinha comprado um treinamento mais em conta, mais barato, porque era o que eu tinha condições, e eu tinha um conhecimento raso. Mas eu já ouvia falar da Channels. Eu via que realmente as pessoas ali estavam tendo benefícios maiores e resultados maiores. E eu falei, poxa, ali é onde o curso é mais caro, o treinamento é mais caro, eles devem entregar algo, né? E eu me esforcei para eu conseguir entrar na Genesis. Eu entrei pelo clube e assim fui galgando, fui para o Gold, enfim, agora eu tô no Pro também, né? E me ajudou demais, porque me ajudou a construir a consistência que eu tenho hoje e também a mentalidade, cara. Foi muito importante. A mentalidade. Eu não tenho uma mentalidade hoje que eu sou apenas um criador de conteúdo. Hoje, a Tienas me ensinou a ter uma mentalidade de realmente empresário. Eu me vejo como um empresário. Agradeço muito ao suporte, agradeço muito a Hannah, agradeço também muito a Simone, que me ajudou demais, né? A Simone terapeuta me ajudou muito. Ela me fez ver uma pessoa que eu não era, que eu não me enxergava, né? Eu estava sendo, mas eu não conseguia me enxergar. Ela chegou em mim e falou assim, Maurício, você não se vê, mas você já está grande no YouTube. Aí eu falei, mas eu não consigo me ver dessa forma. Ela falou, mas você está. E você tem que despertar, tem que pôr isso para fora. E ela me fez onde estava, ela me fez enxergar onde estavam as minhas travas, onde eu estava sendo muito, vamos dizer assim, procrastinando em algumas coisas, deixando de fazer o que eu deveria fazer. Ela me abriu muito a mente, sabe? E me ajudou a ter essa mentalidade de empresário hoje, sabe? Eu vim para a Channels justamente para isso, porque eu não quero somente ganhar 10 mil, 20 mil reais com o YouTube, e para mim tá muito bom, pagando as minhas contas. Hoje, 20 mil reais eu pago as nossas contas de casa, né? A gente paga. Nosso nível de vida subiu um pouquinho, né? A gente gasta um pouco mais. 20 mil reais as contas de casa estão todas pagas, mas eu não quero só isso, sabe? Eu quero realmente ter um resultado de 100 mil reais, 200 mil reais, 500 mil reais, 600 mil reais, como nós já vimos, sabe? E eu sei que eu estou no lugar certo para eu poder chegar nesse nível. Que a mentalidade daqui, como eu disse, não é apenas de um criador de conteúdo. Eu tenho um negócio, né? Tenho uma Uhum. empresa, né? Que hoje faturou mais de 1 milhão de reais. Então, a Channels está me ajudando a cuidar disso. Cara, eu assim só tenho a agradecer, Maurício, Gi, eu só tenho a agradecer de verdade, porque eu que aprendi nesse episódio aqui com vocês, assim, né, eu não tenho os resultados que vocês atingiram ainda, então eu, cara, sou um aprendiz aqui, eu tava praticamente como um aluno aqui aprendendo com o que você tem para nos passar, né, o que você passou aqui nesse episódio, Gi, você também. Vocês falaram de Deus, né? Eu, assim, eu era uma pessoa agnóstica antes, eu me reaproximei, isso é uma coisa até pessoal minha, mas enfim, me reaproximei com Deus recentemente e tem me ajudado muito, porque eu vivia alguns problemas pessoais lá atrás e Deus me ajudou muito nisso. Então, assim, isso é independentemente da religião da pessoa que estiver ouvindo, né? Mas isso é realmente algo que ajuda muito, que conforta nosso coração nos momentos difíceis. E obrigado, cara, obrigado pelo tempo que você disponibilizou, obrigado pelo tempo, Gi, também, por estar presente aqui comigo também. Só alguns disclaimers aqui, pessoal, para fazer. Igual o Maurício falou do clube. Pessoal, o clube não existe mais, tá? Caso você tenha interesse em saber mais sobre a Channels, caso você tenha interesse em fazer parte do nosso ecossistema aqui, onde nós temos a comunidade, temos os especialistas, temos as aulas gravadas, as aulas ao vivo, tem o suporte, enfim, temos todo um ecossistema de empresários, de criadores e empresários que vivem do YouTube, pessoas que querem ver do YouTube também, onde você pode fazer parte. O link está no comentário fixado. Caso você queira saber mais, o link está ali no comentário fixado, então é só clicar, tá certo? E é isso. Alguma última palavrinha, uma última palavra que vocês gostariam de falar pra galera que tá assistindo aqui o episódio? É somente gratidão, né? É. Gratidão por tudo, pela Channels, pelo suporte, né? Pela atenção que vocês dedicam a gente, né? E também desejar sorte a todo mundo, né? Que continue firmes, Isso, né? focados, né? Determinados, não Determinados. deixar, né? Não permitir que nada venha impedir, né? O que tem aparecido na mão deles, né? O conhecimento. É realmente focar e meter as caras, né? Que o Seguir em resultado frente. venha. Isso mesmo. É isso, pessoal. Não é do dia pra noite. Requer muita dedicação, requer abrir mão, às vezes, de sair com os amigos, requer mão de abrir mão. E outra coisa também que eu gosto de
passar aqui pra galera, Maurício, não cometam loucuras, tá? Pô, se você quer viver do YouTube, cara, você tem que manter teu sonho vivo, mas, sabe, arranje antes um trabalho, pode ser um trabalho CLT que seja, sabe, igual, pô, o Maurício aqui fez várias fontes de renda, né, vendendo paçoquinha, foi atrás, batalhou. Então, não cometa loucuras de largar tudo só pra focar no YouTube, sendo que você ainda não tem nenhum canal monetizado. Seja responsável, até um papel meu aqui de passar isso, tá? De você ser responsável na sua vida, não fazer loucuras. Vai um passinho de cada vez. Você pode sonhar grande, você pode sonhar em fazer 1 milhão por mês, igual a gente tem alguns casos aqui dentro da Channels, mas para isso você precisa de planejamento e precisa, né, ter um passinho de cada vez. Não dê um passo maior do que a própria perna, até para você não prejudicar, às vezes, a sua própria família, tá? Então, até um recado aqui que eu dou pra galera que tá ouvindo a gente. E é isso, Maurício, muito obrigado, gratidão demais. Você tem uma energia que transborda. Aprendi muito com você. Gi, mesma coisa. Aprendi muito com vocês dois. Sou ainda, né, um bebê perto do que vocês já alcançaram na vida de vocês. Então, de fato, só agradecer, gratidão demais. Espero que você que tá assistindo aí a gente, sei lá, às vezes você tá assistindo, escutando a gente na academia, lavando a louça, em casa. Espero que você tenha gostado desse episódio. Vou deixar aqui outro episódio do Channels Cast para que você possa continuar acompanhando a gente. Grande abraço, muito obrigado para você que ficou até o final. Nos vemos no próximo episódio. Fui!